Olá, você está a partir de agora com o programa Ponto de Vista, o seu programa semanal de entrevistas, debates, o programa em que cada ponto de vista é a vista de um ponto. E hoje nossa temática de discussão será Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Como o Brasil está se preparando para esses grandes eventos que vão sacudir a nossa nação, mas também levantar sérias questões. Para isso eu converso hoje com os meus convidados, o professor Marco Sugimati, que é professor de judô e também professor do curso de Educação Física da Unipar, professora Lígia Gonçalves, que é doutora em Saúde da Criança e Adolescente e também coordena o projeto Oficina da Ginástica, e o professor Willington, que é mestre em Educação Física e professor também da Unipar no curso de Educação Física. Professor Willington, no caso de um país sediar uma Copa do Mundo, como é o caso do Brasil, 2014, como é o caso do Brasil nas Olimpíadas, 2016, que importância, que reflexos traz isso para a própria população, para a nação brasileira? Primeiramente, eu acredito que a gente que gosta de futebol é um sonho, né? Você poder sediar um evento como a Copa do Mundo, o país ser a vitrine para o mundo. Os benefícios, eu vejo que um desenvolvimento para o país na área de transporte, turismo, e o próprio esporte ele vai se beneficiar desse evento, né? Dessa Copa do Mundo que vai acontecer. Uhum. Professor Lígia, no caso, todo o compromisso que nós temos, atividade que nós temos, de certa maneira se prepara para isso, né? Vocês são professores, se preparam as aulas, preparam as dinâmicas, avaliações, isso, aquilo, né? Você acha que o Brasil, como é que está a preparação para um evento que é grandioso, por exemplo, tão próximo à Copa do Mundo, as Olimpíadas, que falta pouco tempo também, né? Como é que anda o Brasil nessa situação, na tua opinião? Em termos das equipes, né, que vão representar o Brasil, eu acredito que as próprias confederações já estão com os seus planejamentos prontos e investindo nos atletas que possivelmente vão participar das Olimpíadas no Brasil. Essa preparação vem através das planificações que foram feitas junto ao COB, buscando os talentos o COB mais seria novos. O quê? Comitê Olímpico Brasileiro. Comitê Olímpico Brasileiro. Isso. Como tem, vamos dizer assim, depois do Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, o COB, dentro do Brasil, é o órgão máximo, né, dentro do esporte. Então, quando se trata de eventos como as Olimpíadas, né, que é um evento oficial no mundo, o COB ele está à frente dessa organização dentro do Brasil, por ser o país sede. Então, as confederações que estão abaixo, né, do COB, elas fizeram essa planificação de treinamento, buscando os atletas que são hoje, possivelmente, das categorias infanto, juvenil, para que quando chegar às Olimpíadas eles forem adultos, né, da categoria adulto, e representar bem o nosso país. Então, existe para cada modalidade uma planificação diferente. Cada modalidade tem que estar ligada ao COB para articular, fazer... Primeiro as suas confederações, As né, confederações. e depois ao COB. Senhor Marco, você que coordena aí, a gente bateu um papo um dia no programa Em Foco sobre o judô, Sim. né? Como é que... O judô é um esporte olímpico? É um esporte olímpico. Desde quando que ele é olímpico? Ele é olímpico desde 1964, nas Olimpíadas de Tóquio. De Tóquio. Que foi a primeira edição, né, no qual o judô fez parte, né, como modalidade esportiva. E eu lembro que naquela conversa que nós tivemos, você falou que o Brasil de certa maneira, um representante do judô, né? Como é que está essa preparação para as Olimpíadas de Londres, que estão recentes ainda, que está chegando, né? E também para a Olimpíada no Brasil em 2016? Bom, na verdade, especificamente a CBJ, né, Confederação Brasileira de Judô, ele fez o maior investimento para uma Olimpíadas, né, com esta equipe. Então já iniciou um trabalho há 4 anos atrás, então assim, não houve muita alteração, porém enfocaram nessa equipe e o trabalho de base ficou, né, abaixo do esperado. Né? Então assim, nessas Olimpíadas de 2012, em Londres, há uma expectativa que a primeira medalha de ouro da equipe de judô feminina veio através de uma atleta de Porto Alegre. Né? Então assim, essa é a expectativa, e também estar superando a edição passada, que foi a maior quantidade de medalhas do judô. Sim. Né? Então, assim, tem uma expectativa muito grande, né, em torno das conquistas, porém, para 2016 em casa,
ainda o trabalho está devagar. Né? Isso é típico do brasileiro, esse dar um jeitinho para as coisas. O que vocês brasileiro, acham? né? Porque é interessante porque Londres, né? Vamos lá representar bem, conseguir. Isso. E de repente aqui, não, dá um jeitinho depois, né? Uhum. E assim, a equipe de judô específico, eles não estarão junto com a delegação. Eles ficarão em uma cidade próxima a Londres. Né? Toda a equipe de judô não vai fazer parte não vai ficar hospedada na Vila Olímpica. Né? Então, eles justamente para ter um retorno maior, né? De quantidade de medalhas, etc. Então, assim, o investimento foi feito, foi algo em torno aí de 25 a 30 milhões. E esse dinheiro vem da onde para investir nos esportes? Na verdade, no caso do judô, assim, foi através uma parte da confederação, né? Veio uma parte do Ministério dos Esportes, né? E também através de patrocínio. Né? O judô hoje ele tem algumas empresas grandes, né? A nível nacional que está investindo na modalidade. Então é dessa forma que é arrecadado todos os recursos necessários. Porque cada modalidade, através das suas confederações, tem os patrocinadores específicos, que aí liberam, né, as verbas para que deem... Mas o governo, no caso, ele financia todos também. os esportes. Sim, o Ministério do Esporte dá esse respaldo também, né? É um Estrutura, conjunto, né? Nessa estrutura toda, tem um conjunto de vários patrocinadores. Professor Willington, o esporte que você representa aqui no nosso bate-papo, qual que é mesmo? Futebol de salão? Futebol e o futsal. Futsal. O futsal é um esporte olímpico ou não? Não. Não é olímpico? Ele fez parte do Pan-Americano 2007, né, com o objetivo de tornar ele olímpico, né, porque ele é um esporte que, no Brasil, aqui, ele é muito popular. Mas, por questões políticas, entre o COI e a FIFA, ele ainda não é um esporte olímpico. Por causa de uma briga política, não entra. Existe, né, porque a FIFA não tem muito interesse também que o futebol seja um esporte de vitrine assim, na Olimpíada. Porque ela acaba perdendo o foco da Copa do Mundo. Esse é o interesse. E nessa briga política toda, o Comitê Olímpico Internacional também não tem interesse que o futsal se torne um esporte olímpico. Porque eles acham que isso vai fazer com que o futebol nas Olimpíadas perca um pouco aquele... E esse é o fato da seleção de futebol que vai para as Olimpíadas ter uma idade reduzida ou não? Para tirar as estrelas? Até 23 anos. Até 23 anos é a faixa etária, né? E no pré-olímpico até 23 anos, e durante as Olimpíadas, cada equipe pode ter 3 atletas acima de 23 anos. E a jogada seria essa, não pôr as estrelas da seleção principal para brilhar. Pois é, né? Nas últimas Olimpíadas teve até uma briga entre os clubes para não deixar seus atletas participarem, alguns não participaram. Existe novamente essa briga, e a FIFA até propôs que fosse limitada a idade em 20 anos. 20 anos? 20 anos. Mas o Comitê Olímpico Internacional não aceitou. Então continua nos 23 anos. E para o Brasil é um pouco problemático isso nas Olimpíadas no futebol, né? Não tem nenhuma medalha de ouro. Não. Acho que é o único título, né? É o único título. É o título que falta. O feminino bateu 2 vezes na trave. Literalmente. Literalmente na trave, né? Nas últimas Olimpíadas foi na trave. Mas eu acredito que nós temos chances nessa Olimpíada próxima. de Londres? Sim, né? A equipe, se realmente for completa, é uma forte candidata. Como todo bom brasileiro, Como né? bom Fãs brasileiro de e futebol, fã, nós temos que gosto. acreditar. A esperança é a última que morre, né? É verdade. A gente é brasileiro, não existe jamais, né? Pois é. Professora Lígia, você representa os esportes aqui da ginástica, ginástica rítmica, né? Como é que é a preparação de uma ginasta, de um atleta para chegar a uma Olimpíada? É muito tenso ou não a situação? É tensa e demorada. Demorada. Diferente do futebol, né? Faz uma escalação às vésperas e vamos lá, né? Não, a ginástica, tanto a rítmica quanto a artística, de uma forma geral, até mesmo o trampolim acrobático, que agora também é um esporte olímpico, eles vêm de uma preparação de muitos anos, né? Até você deixar o ginasta ou a ginasta em ponto de ser seleção brasileira para representar o país em uma Olimpíada. Até mesmo para conseguir, né, o índice para conseguir estar dentro
das Olimpíadas é muito E alto. quem estipula esse índice para que a pessoa tenha critérios para ir para a Olimpíada? A Federação Internacional A de federação. Ginástica, isso. Ela tem os seus comitês técnicos, dos quais fazem todas as regras que regem, né, as normas da ginástica em todo o mundo. Isso na ginástica ou em qualquer modalidade esportiva que tem esse índice para a pessoa conseguir classificação para Nas modalidades individuais, acho que individuais, seria, né? Bom, então, né, sobre o ranqueamento, né, então existe esse ranqueamento dentro da CBJ e também dentro da FIGE, né, que é a Federação Internacional de Judô. Ela que estipula, né, os critérios, né, para estar classificando esses atletas para Olimpíadas e Campeonato Mundial. Esses critérios eles mudam de Olimpíada para Olimpíada? Não, Não. mantém-se os São mesmos, fixos. são fixos, né? Porque é um acúmulo de pontos. Né? Então o atleta ele precisa estar acumulando esses pontos para efetivamente estar representando o Brasil, né? Nas Olimpíadas e campeonatos mundiais. Na ginástica também, os critérios são fixos nas São Olimpíadas. fixos. Cada país pode ter até 4 ginastas, né? No caso da ginástica rítmica, no caso da ginástica artística, até 7 ginastas. Mas eles têm esses 7 ginastas, ou 4 no individual, eles devem estar com a pontuação adequada ao nível que eles pedem. Então, por exemplo, às vezes o Brasil está classificado, mas com 2 ginastas apenas. Não é o caso da Olimpíada de Londres. Sim. Nós vamos com a equipe completa, no caso da ginástica artística. A ginástica rítmica, infelizmente, não conseguiu o índice. Não conseguiu índice? Não conseguiu. Ela não vai às Olimpíadas de Londres, a não ser que haja algum desistente, né? Porque são os 50 melhores ginastas Sim. que entram para as Olimpíadas. No caso, se não conseguiu o índice, sobrou vaga lá ou não? Outro país Não, pode pegar a não. vaga? Outro país pode completar esse índice e entrar. Tem um X número de atletas para cada modalidade. Isso. Ah, tá. Exatamente. No futebol, professor, como é que funciona? Todo o país pode enviar a seleção para participar dos Jogos Olímpicos ou não? Pode, só Pode. que primeiro participa de um pré-olímpico. Ah, né? tem pré-olímpico. A condição Isso. é o pré-olímpico. América do Sul classificaram essas 2 equipes para a Olimpíada. Tá? Continente europeu tem um número X, continente africano, asiático, América Central e do Norte. Então são 16 equipes no futebol. 16 equipes. O Brasil participou de todos os eventos olímpicos, não? No futebol? Não, Não? não participou. Tinha uma equipe, eu acho que em que jogava Robinho, Diego, né, que não passou nem do pré-olímpico. Então, se não conseguir a classificação no pré-olímpico, Não vai. não Já vai. fica. Já fica. Puxa, que interessante, né? A questão do futebol é complicada para a gente entender nas Olimpíadas, né? E o futebol, até a década de 80, os países os capitalistas, eles só participavam com atletas amadores. Enquanto os países socialistas, eles participavam com a equipe principal, porque não era reconhecido como atleta profissional. Ah, por isso que eles ganharam muitos Jogos Olímpicos, né? A União Soviética, Hungria, União Soviética, tem várias medalhas nas Olimpíadas justamente por esse fator. Olha, esse aspecto interessante, um aspecto histórico, né? Que ressalta e explica o porquê. Professor Marco, o fato do Brasil ser a sede da Copa do Mundo, das Olimpíadas, não é só o fato de uma massagem no ego, né? Dizer, olha, a gente é importante para o mundo, etc. Mas é também um investimento na própria realidade social do Brasil, né? Na tua análise, quais são as consequências econômicas, políticas, sociais que vão advir para as cidades que serão sede da Copa do Mundo e para o Rio de Janeiro? Bom, assim, o investimento que está sendo feito, ele é inegável que trará o retorno, né, para o esporte em si, dá uma alavancada no esporte, né, a nível nacional até. Porém, existem as outras consequências, né, que eu acho que até são mais graves, né, pelo fato de montar uma estrutura, um palco muito bonito e depois essa estrutura virar um elefante branco. Né? Parado. O que aconteceu, está tendo agora a Eurocopa, a última sede, se não me engano, foi Portugal, né? E existem lá estádios que foram construídos para esse evento, né? Que não chega aos mesmos patamares de uma Copa do Mundo e tal. É mais reduzido. Isso, né? E já tem projetos, né, para demolição do estádio que não tem 10 anos de uso. Né? Então, assim, é mais rentável eles demolirem do que tentar articular utilizar uma outra função. Né? E historicamente, só Estados Unidos
foi sede das Olimpíadas de 1996 em Atlanta e em 1814, se não me engano, nas Olimpíadas de St. Louis, alguma coisa assim, se não me falha a memória, ele já tinha essa estrutura preparada. Né? E o Japão, na Copa do Mundo, esses dois países não houve a utilização de dinheiro público, pois eles já tinham a estrutura preparada. O que houve foi melhoras em aeroportos, etc. Mas porém, na estrutura... a estrutura em si, né, já estava preparada em virtude do poder financeiro deles. Né? A China, por exemplo, que foi palco das últimas Olimpíadas, existem algumas instalações que já foram demolidas. Já? A África do Sul também, alguns estádios já estão muito próximos de estar sendo Mas o que acabadas. leva a isso? É um mau planejamento da situação ou não? É a consequência, né? Acho que é consequência, porque... Só se planeja a estrutura física... Para aquele momento, Para né? aquele momento e não depois outros projetos que possam estar utilizando esses espaços. Existe algum país sede, alguma cidade sede que é referência, que é modelo de preparação para esses momentos, que até hoje os espaços são usados pela comunidade ou não? Na Espanha, né, eles tiveram um bom aproveitamento depois das Olimpíadas de Barcelona na estrutura que foi somente modificada em alguns aspectos, um ginásio ou outro que foi construído, mas a grande maioria da estrutura de Barcelona também só foi melhorado, né? E depois eles continuaram com outros projetos que inseriram na utilização desses espaços com a população espanhola. Sim. Professor Wilton, eu vou falar agora como torcedor do Coritiba e como paranaense, né? A gente percebe que o Paraná vai ser uma das sedes da Copa do Mundo, 2014, né? Curitiba, e que o governo do estado está investindo um bom dinheiro na reforma da Baixada do Atlético, do time do Atlético, né? Como é que você analisa o fato de recurso público sendo investido num patrimônio privado? O estado ganha com isso ou não? Porque me parece que vai ser só a primeira fase da Copa ali, né? 3 jogos. Né? Há consequências, há positividade nesse sentido, não, de investimento? Complicado, né? Veja bem, de repente você constrói um estádio público que não tem utilidade depois. E isso tudo gera um custo. Como o Pacaembu hoje gera um custo para a Prefeitura de São Paulo. Né? Na verdade, eles queriam passar até o estádio do Corinthians. O Corinthians não quis? Não quis. Mas por quê? Porque, mas vai entregar para o Corinthians? Vai porque isso tem um custo todo mês. Sim. Que a Prefeitura poderia não ter. No caso da Arena, que está sendo injetado esse dinheiro, é complicado porque, veja bem, você está injetando dinheiro público num estádio particular. Sim. Né? É lógico, isso tem as garantias. Mas você veja bem, esse dinheiro poderia ser investido em educação, em saúde, em segurança, né? E está sendo investido num bem particular. O Itaquerão, que é o estádio que vai ser a abertura da Copa, vão ser investidos mais de 800 milhões. 800 milhões para construir o estádio? Construir. Dinheiro público? Fora os patrocinadores. Né? Então são 400 milhões em financiamento do BNDES e mais 400 milhões que o governo vai facilitar ali. Esse dinheiro, nós sabemos que esse estádio depois, com certeza, o Corinthians tem uma torcida muito grande, esse estádio, ele sempre vai ser utilizado. Mas é um dinheiro público que está sendo investido agora. Então, nós temos os benefícios com a Copa do Mundo? Temos, lógico, né? Temos os benefícios, o desenvolvimento do país, mas nós temos as consequências também, que é essa questão social, que esse dinheiro, de repente, não vai ser mais investido na parte social, na parte da educação. De vez em quando as redes sociais, principalmente o Facebook, tem umas mensagens assim, algumas fotos, né? Tanto dinheiro para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, mas eu quero educação, eu quero saúde, eu quero segurança, né? É uma crítica contundente essa, não? Eu vejo que é uma questão de momento. Momento. Né? Por um outro lado, embora nós todos tenhamos consciência, né, de toda essa situação que está gerando em termos de 2 eventos grandes, mundiais, o dinheiro que está sendo investido, mas eu vejo que, por outro lado, tem também o seu benefício. Né, e que, tudo bem, é muito dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, na educação, mas vai estar sendo investido também no esporte, que também faz parte desse contexto da saúde, da educação, e que com isso a gente tira
né? Várias crianças, não só no lado social, tira várias crianças da rua para vir praticar esse esporte, um esporte que talvez ela nem conheça e passe a conhecer, a ter que também vejo que é cultura. Então tem esses dois aspectos, né? Esses dois lados. E que momento o Brasil, talvez não fosse o momento de sediar 2 grandes eventos seguidos, né? Como tá, porque o que me preocupa também é como nós vamos sediar. Não é só ser a sede, mas também como nós vamos receber esses outros países. A estrutura que vai ter que ser criada, né? Que se criou para a Copa e que a gente ainda não ouve dizer em relação às Olimpíadas. Então, essa é uma preocupação. Mas, por outro lado, em que momento nós poderíamos fazer isso? Um país como o Brasil? Algum momento teria que acontecer. Talvez não 2, como eu já disse anteriormente, mas eu não sei. Eu quero, ainda como brasileira, acreditar que vai dar tudo certo, que vai ser um sucesso, embora a gente saiba que está devagar, né? Toda essa preparação. Não, mas, na verdade, esses eventos são importantes para o país. Né? Isso a gente não nega. A gente que gosta de futebol, que viveu o futebol, né? Quando que você não sonhava em ter uma Copa do Mundo no seu país? Né? Agora, que não seja o fiasco da de 50, né? Exatamente. Chegou na final, né? Mas aí é mais doído. Mas a questão realmente é como isso vai ser coordenado, né? Qual que vai ser o impacto depois? Se a gente realmente pudesse acreditar que não vai haver corrupção, que esse dinheiro, esse patrimônio vai ter um segmento depois para essa questão social, isso com certeza o retorno seria muito bom. Sim. Vocês como professores de Educação Física do curso de Educação Física da Unipar, vocês percebem também entre os estudantes acadêmicos essa visão que talvez a Copa do Mundo e a Olimpíada vai surtir mais atletas, mais gente interessada em estudar cientificamente Educação Física ou não? Como é que é a discussão no meio acadêmico do curso de vocês sobre esses eventos? Bom, existem alguns pontos, né, que eles estão despertando interesse, principalmente de estarem ativamente participando tanto da Copa quanto das Olimpíadas, porque o COB também abre para o trabalho voluntário. E especificamente para acadêmicos dos cursos de Educação Física. E eles, a preferência para trabalhar são eles? São justamente por entenderem, né? Sim. Então, por exemplo, como eles têm no caso, acho que o Marco pode falar melhor que eu, até porque ele trabalha com essa disciplina da gestão, né? Da organização de eventos, né? E no caso, eles aprendem como é que funciona, né? A estrutura de um evento, a parte... os detalhes das competições, das modalidades em si. Então, isso é praxe dentro dos cursos, né, de Educação Física, de graduação dentro do país. Então, eles dão preferência aos estudantes de Educação Física. Além dos estudantes, óbvio, que participam dos grupos de pesquisa que existem dentro das universidades. Por exemplo, nós temos aí, agora, através do CNPq, né, uma campanha do jovem cientista, que fala justamente do esporte, justamente porque tem a Olimpíada e tem a Copa do Mundo dentro do país. Então, isso estimula também a participação, porque eu acredito que, pelo menos dentro do curso de Educação Física, a partir do ano que vem, as pesquisas estejam voltadas a atletas. A gente já começou, do ano passado para agora, né, nós estamos fazendo um trabalho de acompanhamento dentro das seleções, eu especificamente dentro das ginásticas. Então, isso tudo vai criando um ciclo, né, dentro do curso de graduação, onde vai despertando o interesse deles por diversas modalidades, inclusive as que não são muito comuns, né, no dia a dia deles. Sim. Vamos falar um pouco agora de profetismo, né? O que vocês acham que o Moarama vai ganhar com esses eventos da Copa do Mundo, das Olimpíadas? Haverá alguma consequência para a gente de visibilidade de Moarama, alguma coisa ou não? Bom, qual a participação de Moarama nesses eventos? Na verdade, assim, já por experiências próprias, né? Nos Jogos Pan-Americanos, que ocorreu em 2007 no Rio de Janeiro, também nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas, que foi uma judoca, a primeira medalha de ouro de uma atleta feminina individual, né? Até mesmo a aceitação de desmistificar que o judô é um esporte masculino, somente meninos podem praticar. Eu me lembro na época,
surgiu assim várias meninas querendo praticar o judô, né? Então assim, de uma maneira ou de outra acaba, né, influenciando, né, até mesmo por questão de mídia, né, começa a enfatizar outros esportes, esquece um pouquinho o futebol e começa, né, a dar uma abertura para os esportes olímpicos. Então assim, de uma maneira ou de outra, né, eu acredito que influencia assim, né, realmente cada edição, né, das Olimpíadas. E se o Umuarama conseguir ser sede, né, da aclimatação ainda, porque foi candidata... Isso. O que é isso, professora, para a gente entender que tem em casa também? O Umuarama se candidatou a receber algum país, né, alguma modalidade de algum país, por ter o clima muito próximo ao Rio de Janeiro. Só falta a praia. É um detalhe. É porque o calor está aí, né? Então, o Umuarama tem a estrutura para receber algumas modalidades e se candidatou perante ao COB para ser sede, né, de um desses países. Isso traz visibilidade esportiva para a região. Com certeza. E principalmente no país, né, que estiver fazendo aclimatação aqui. Então, o Umuarama pode ser reconhecida mundialmente. Olha que interessante, né? Bacana. Pedacinho do Paraná. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela nossa discussão, nosso bate-papo, né? Foi um show de bola, né? Foi um golpe, passou muito rápido, né? Foi uma acrobacia, foi uma situação muito bacana conversar com vocês, aprender um pouquinho com vocês sobre essa preparação. E eu concordo com a professora Lidy falou pra gente, vai ser um sucesso realmente, tanto a Copa como a Olimpíada. Esperamos que também a gente ganhe a Copa, né, professor? Né? E também temos muitas medalhas olímpicas também em 2016 e, claro, agora em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres também. Gente, obrigado pela presença de vocês. A vocês em casa, obrigado pela audiência. Um forte abraço. Tchau, tchau.